Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Grisanti, eu sou sócio fundador do portal Economia Sem Mito e também sócio-diretor de investimentos da RV4 Investimentos. Nosso papel dentro da empresa é poder fazer com que o brasileiro consiga investir melhor o seu dinheiro. Mostrar para ele que poupança não é a única alternativa e o banco que ele está também não é a única alternativa. E eu vou mostrar para vocês no final e eu vou provar para vocês que o gerente de banco não é o seu gerente, e sim gerente do banco, tá certo? Então, para poder começar um pouquinho a falar, falei um pouquinho quem eu sou e agora eu vou bater um papo aí com vocês aí. Eu acredito que em menos de 1 hora eu consiga discorrer um pouquinho e tentar poder quebrar alguns paradigmas que todos têm, tá certo? Então, primeiramente, a gente tem que começar com um pouquinho do que é a evolução econômica no país. Ah, lá vem aquele cara chato falar sobre economia. Não, não é isso. A gente precisa poder tentar entender um pouquinho o porquê que nós estamos vivendo um momento muito propício para essa nova era de investimentos, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? A gente tem um grande evento que aconteceu em 94, na década de 90, que foi o quê? Que foi a instalação do Plano Real, tá certo? Antes do Plano Real, 20 anos, nesse período de 20 anos, o Plano Real, nós tínhamos o Brasil como um padrão monetário de vários tipos, então nós tínhamos vários tipos de padrões monetários, não tinha uma única moeda. Nós tivemos vários presidentes do Banco Central, nós tivemos muita mudança, não tinha uma estabilidade. Em 94 aconteceu o quê? Foi instaurado o Plano Real. De 94 até hoje, não mudou mais a moeda. Nós temos a nossa moeda que se chama real. De 94 para cá, eu não estou falando se nós estamos vivendo um momento político um pouco delicado. Mas, querendo ou não, nós tivemos uma estabilidade de governança, tá certo? E também uma estabilidade dentro do nosso do Bacen, que é o Banco Central. Então, nós vemos que as coisas melhoraram. Não estou falando se está bom ou se está ruim, mas a gente vê que está acontecendo uma melhora. Tanto é verdade que em 94 nós tínhamos o salário mínimo em $75 por pessoa, tá certo? Esse era o valor do salário mínimo, $75. Hoje ele corresponde a aproximadamente $270. Rafael, isso é bom ou isso é ruim? Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu estou falando no detalhe de que houve uma melhora. O que melhorou também? Inflação. Eu falo isso porque nós hoje falamos de inflação alta, que 10% de inflação, 12% de inflação ao ano é muito alta. Eu lembro na época dos meus pais e dos meus avós, aonde a inflação chegou a dar 916% ao ano. E o que aconteceu? Eu lembro muito bem, o meu pai na época, ele fazia compras e ele levava uma Kombi, porque ele fazia compras semestrais. Eles iam no atacadão, iam no mercado e faziam aquelas compras que enchia o carro, enchia a Kombi de comida. Por que isso? Porque ele não sabia o que poderia acontecer daqui a um mês. Porque daqui a um mês poderia ter um aumento de 50% dos preços, 100% dos preços. Vocês já imaginaram hoje a nossa vida, o nosso cotidiano real, nós compramos um produto hoje por R$10 e no mês que vem ele está R$20, R$15 e depois no final do ano esses R$10 agora custa R$100. Então, nessa época foi uma época muito, muito delicada. E hoje nós estamos com uma inflação, aqui todos os dados que eu estou passando para vocês são dados de fechamento de 2016, tá certo? Para poder balizar isso sempre ao ano. Então 6,29, houve uma estupenda melhora. Só que nós temos aqui também um dado, que o juros real naquela época era de 23% ao ano e hoje de 7% ao ano. O que é o juros real? O juros real, ele nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros no país, a taxa que o investimento está te dando, subtraindo a inflação. Tá certo? Então eu vou falar bem sobre isso daqui a pouco. E aqui tem uma reportagem que saiu da Valor, isso em 2012, e ela continua sendo extremamente atual. Por quê? Porque, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós tínhamos que, na época, se você deixasse o seu dinheiro bem aplicado,
ele crescia 23% ao ano. Isso real. Isso é o quê? Juros real, já abatida a inflação. A inflação era alta, mas os juros também eram exorbitantes. Então, imagina só você tendo um dinheiro que ele crescia em média 23% ao ano. Hoje, o seu dinheiro cresce quanto? 7% ao ano. Quer dizer, concordam que ficou mais difícil a gente conseguir extrair rentabilidade? Com isso, o brasileiro precisou começar a se coçar. Ele começou a precisar fazer o quê? Ir atrás de novas oportunidades. Não dá mais para ficar somente no produto tradicional. Qual é o produto tradicional? Poupança. Não dá mais para ficar nesse produto, tá certo? Então, um histórico de taxa de juros, vale aqui primeiramente eu explicar um pouquinho o que é essa taxa de juros, tá certo? Então, a taxa de juros, ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária no país. Quem faz parte do Copom, quem que determina isso é o Bacen, é o Banco Central. Tá certo? E aí tem lá o grupo, a cúpula, que eles definem quanto vai ser a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros no país. A taxa Selic, ela é tão determinante que é a partir dela que os bancos veem quanto que eles vão cobrar para emprestar dinheiro, em crédito pessoal, cheque especial, cartão de crédito, e é através dela que os bancos vão definir quanto que vão pagar nos seus investimentos, quanto que esses investimentos vão render, tá certo? Então, da taxa Selic, sai o CDI. O que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário. O CDI nada mais é do que a taxa que os bancos negociam entre eles. Vamos imaginar uma coisa? Todos os dias, o Banco Central obriga os bancos a fecharem o caixa. E nesse fechamento de caixa, vamos imaginar que um banco X, ele tem muitas contas para pagar hoje, só que ele tem muito dinheiro para receber só lá na frente. O banco Y, ele tem muitas contas para receber hoje e as contas a pagar dele é lá para frente. Vocês concordam que esses dois bancos eles têm um descasamento de fluxo de caixa? O que eles fazem? Eles trocam dinheiro entre si. Quem tem muito dinheiro em caixa hoje, prefere emprestar para quem precisa pagar muita conta hoje. Tá certo? Então, nesse empréstimo interbancário, sai a taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá certo? Então, nós tínhamos que em 2000, nós tínhamos um CDI de 17,4 ao ano, com uma inflação de 5,97, juros real de quase 11. O que é isso? O juros real, ele é quanto realmente o seu dinheiro está rendendo. Isso quer dizer o quê? O seu dinheiro, se você tivesse 100 mil reais no banco, depois de um ano, você teria acumulado 117.400 reais. Só que esses 117.400 reais, eles não valem a mesma coisa. Por quê? Porque houve inflação nesse período. Quer dizer que os 117 mil não compram as mesmas coisas que compravam um ano atrás, porque perdeu o poder de compra. Quanto que perdeu o poder de compra? 5,97. Tá certo? Então você tem na conta do banco, no seu investimento, 117.400, só que eles não compram mais as mesmas coisas. Eles compram 5,97% a menos de coisas. Tá certo? Então, quer dizer que realmente o dinheiro em 2000 renderia em torno de 11%, que é um excelente produto, tá certo? Em 2004, nós vimos que o juros real começou a diminuir. Em 2016, o juros real diminuindo mais ainda, tá certo? Então nós estamos vendo que cada dia que passa está ficando um pouquinho mais difícil de conseguir boas rentabilidades, tá certo? Aqui eu tenho um gráfico que é bem bacana, que fala sobre o histórico do juros real, tá certo? O que é isso aqui? Aqui ele pegou a cada ano, desde 91, tá certo? E começou a ver o quanto que é o juros real. Lembra, o juros real é a Selic, o CDI, menos a inflação. E aí chegou nesses números, tá certo? Que nós temos esses números que, em média, na década de 90... se você colocasse um dinheiro na aplicação que rendesse CDI, nós tínhamos que R$1 aplicado
R$1 aplicado na década de 90, nós fazíamos com que duplicasse, R$1 se transformaria em R$2 em 4 anos. Por que 4 anos? Porque renderia mais ou menos 20% ao ano, considerando que é juros sobre juros, é um baita. Imagina só você colocar R$100 mil na década de 90, 4 anos depois virou R$200 mil. Que mais 4 anos depois virou R$400 mil. Então olha que beleza, tá certo? Porém, como que está hoje essa relação? Vamos dar uma olhada? Hoje, nos anos 2000, de 2010 para frente, nós temos que, em média, o dinheiro cresce 3,72 ao ano. Quer dizer que o mesmo R$1 hoje, ele demora 20 anos para poder dobrar. Você já imaginou se você tivesse hoje a alternativa de que R$1 virasse R$2, dobrasse em 4 anos? Não seria muito bom? Vocês acham que hoje está mais fácil ou está mais difícil conseguir boas rentabilidades? É lógico que está mais difícil. E se está mais difícil, não dá mais para fazer as mesmas coisas. Eu, daqui para frente, vou começar a provar para vocês que foi-se a época da poupança, que foi-se a época de você deixar o dinheiro no colchão ou deixar o dinheiro na conta corrente. Porque a inflação vem comendo solta e aí vem perdendo poder de compra. Tá certo? Vamos voltar aqui? Então, a gente fala de bem-vindo à maior instituição independente do país. Qual que é a nova grande moda? O que hoje é o que realmente está movimentando o mercado? São corretoras independentes. O que são essas corretoras independentes? Vou fazer uma analogia para ficar bem simples. Vamos imaginar que vocês querem chocolate. Vocês adoram chocolate. Eu também gosto, dá para perceber, né? Mas eu adoro um chocolate e aí eu quero ir comprar um chocolate. Eu vou onde comprar um chocolate? Numa rede de supermercados. Quando eu chego na rede de supermercados, eu vou comprar chocolate aonde? Em qual corredor? No corredor da bebida alcoólica? No corredor de frios? No corredor de produtos de limpeza? Ou eu vou no corredor de alimentos dentro da classificação doces? Aí eu vou fazer isso, eu vou lá dentro do corredor de doces. Quando chega nesse corredor de doces, vocês acham que só tem uma marca de chocolate? Não, né? Tem várias marcas de chocolate. Aí eu vou escolher qual marca? A que eu gosto mais, a que o meu dinheiro possa comprar. Ah, não, hoje eu quero abusar um pouquinho, eu quero comprar um chocolate um pouquinho mais caro. Não, hoje eu estou um pouco de dieta, eu quero comprar um diet. O que seja, eu vou escolher o que eu quero. Mas é o que eu quero para quê? De acordo com as minhas necessidades. Dentro de dinheiro, dentro de vontade, dentro de sabor. Tá certo? Como funciona dentro de um shopping financeiro? É isso mesmo, um shopping financeiro. Imagina só que você quer aplicar em um produto, um CDB. Eu vou falar o que é CDB daqui a pouco. Eu quero aplicar num produto chamado CDB. Aí você vai no seu banco X e fala o seguinte: olha, eu quero aplicar no CDB. Tá certo. O gerente do banco vai te oferecer aquele CDB que paga tantos por cento do CDI. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse percentual do CDI, o que é isso, um pouquinho mais para frente, tá? Só que aí o banco ele falou que vai te pagar 80% do CDI, 85% do CDI. E aí você fala para o gerente do banco que aquele produto no banco Y está muito melhor. Está pagando muito mais, está pagando 90% do CDI, 95% do CDI. Aí você fala para o seu gerente do banco e fala assim: olha, eu quero o seguinte, eu quero ter o dinheiro aqui, só que aplica para mim lá no banco Y. O que vocês acham que o gerente vai falar para vocês? Vocês estão loucos? Não, não existe isso. Vamos pensar o seguinte: um banco, ele somente vende produtos da marca dele, tá certo? Você não tem como buscar no mercado. Ah, você quer o produto daquele banco Y? Vai no banco Y, abre conta no banco Y. Acabou. Simples assim. É simples assim? Lógico que não. Como funciona dentro do shopping financeiro? Rafael, eu quero um produto chamado CDB. Então, aqui essa apresentação eu acabei não falando antes, mas essa apresentação aqui é uma institucional da XP Investimentos, tá certo? Eu, por sinal, sou assessor da XP Investimentos, então eu sou um gerente de investimentos, um assessor de investimentos.
A gente vai ajudar o brasileiro a investir melhor o seu dinheiro. Então você vai sentar para mim e falar assim, Rafael, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 5 mil reais, eu tenho 1 milhão de reais e eu quero aplicar em um bom CDB. O que nós vamos fazer? Nós vamos ir dentro do shopping financeiro, na plataforma, nós vamos avaliar lá a parte de CDB, tá certo? Quando entrar dentro dessa parte de CDB, não vai ter um CDB lá. Não vai ter um CDB de um único banco. Vai ter o quê? Vários CDBs, de vários bancos. Ah, Rafael, mas qual é o melhor para mim? Aí você vai escolher. Qual é o valor inicial que você vai investir? Quanto tempo eu posso ficar com esse dinheiro parado ou não? Ah, Rafael, mas esse produto está rendendo mais, só que ele tem uma carência maior. Ah, não, eu não posso essa carência, posso uma carência menor? Pode. Você tem a possibilidade de escolher o que é melhor para você, não o que é melhor para o banco. Se você pode deixar o seu dinheiro parado, ótimo, vai ser esse produto e vai render muito mais. Não, Rafael, não posso deixar o dinheiro parado. Ótimo, vai ser esse produto, você vai escolher qual vai render muito mais. Entendeu? Então você tem escolhas. Isso é o grande diferencial. Muito diferente do que tem no banco. Que o banco ele vende a marca. A corretora independente, o shopping financeiro, ele faz o quê? Ele dá a possibilidade de plataforma aberta para você poder escolher o que você quer. Tá certo? Então, aí tem um corredor de renda fixa, tem um corredor de fundos, um corredor de previdência, um corredor de ações, um corredor de seguros e uma infinidade de produtos financeiros. Tá certo? Então, antes de aplicar, tem que comparar. Aí existe um estudo que fala o seguinte, todo brasileiro, todo americano, quando for comparar qualquer tipo de coisa, 88% dos americanos pesquisam, no mínimo, em 3 lugares diferentes. Para comprar um carro, 80%. Para poder comprar uma passagem aérea, você pesquisa no mínimo 3 lugares. Para poder comprar uma televisão, 71% pesquisa em 3 lugares. Então, para comprar qualquer coisa, pesquisa-se em 3 lugares. Vamos olhar para o lado de investimentos? Para o lado financeiro? 55% dos americanos, quando vão tomar empréstimo, quando vão fazer um financiamento, eles pesquisam no mínimo em 3 instituições. Isso é meio normal, aqui no Brasil também mais ou menos, né? Ah, eu vou financiar o meu imóvel, você vai num único banco? Não, você vai em vários bancos para ver qual é que tem a melhor taxa, o melhor prazo e a melhor condição para você, para o seu bolso. Tá certo? Cartão de crédito, mesma coisa. Seguro de carro, mesma coisa. Agora vamos dar uma olhada. Os americanos, 17% deles pesquisam no mínimo 3 instituições, no mínimo 3 produtos. Então, já imaginou aqui no Brasil como não é isso? Dá trabalho, não dá? Rafael, eu tenho 100 mil reais no banco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em todos os bancos e ver em todos os bancos o que está me oferecendo de melhor? No lado tradicional, sim. Você teria que ir em todos os bancos e ver o que tem de melhor para você. Como funciona com essa inovação do shopping financeiro? Com uma única conta corrente na corretora, você tem acesso a uma infinidade de bancos. Com uma única conta corrente na corretora, você consegue acessar esses bancos e aplicar nesses bancos, sem ter que ter um monte de conta corrente. Tá certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Este carro aqui, pode não parecer, mas é um Corolla. Aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês pagariam 500 mil reais por este carro? Você que está aí assistindo a gente, pagaria 500 mil reais por esse carro? Eu tenho certeza que não. E por que não? Por que vocês não pagariam 500 mil reais nesse carro? Porque vocês sabem que um Corolla não custa 500 mil reais. Como vocês sabem que o Corolla não custa R$1.000? Vocês sabem que não custa 500 mil reais porque vocês sabem que tem mercado para isso. Vocês sabem que se vocês entrarem dentro de uma concessionária e essa concessionária falar que aquele Corolla custa 500 mil reais, o que você vai fazer? Você vai dar tchau para esse vendedor e você vai na concessionária do lado. Por quê? Porque é um mercado maduro, porque é um mercado onde existe uma concorrência. Então a gente sabe que não vale 500 mil reais. Só que dentro do universo de investimentos, eu vou provar para vocês que às vezes vocês estão pagando 500 mil reais por um Corolla. Eu vou fazer um exercício ao longo dessa apresentação e vocês vão ver que realmente às vezes vocês podem estar levando o gato por lebre.
esse nosso famoso ditado, tá certo? Plataforma de investimentos aberta. Por que é importante para mim? Vamos dar uma olhada e começar? Aqui tem um estudo que foi feito pela Exame e ela mostrou, foi perguntado o seguinte, ó. O investimento na carteira de poupança continua sendo citado como preferido. Quase 70% dos brasileiros preferem aplicar na poupança. Vocês acreditam nisso? E sabe por que eles falam isso? Por quê? Porque é mais seguro e dá menos trabalho. Já imaginou isso? Eu vou provar para vocês que vocês têm muito mais segurança dentro de outros produtos e com muito pouco trabalho, quase nada. E com muita rentabilidade, muito superior do que a poupança, tá certo? Então, poupança. Aí existe a nossa frasezinha, né? Que a poupança ilude muita gente, tá certo? Porque você às vezes pode estar perdendo dinheiro na poupança e você não sabe. Mas a inflação ilude muito mais. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a fazer um comparativo entre poupança e inflação, e inflação que está aqui, ó. Então vamos lá. Ó. A poupança é o amarelinho. O que é esse amarelinho? Quanto o dinheiro rendeu ao ano na poupança. Então nós temos aqui, ó. Em 97, rendeu um pouco acima de 16% do CDI. Tá certo? Em 2000, olha lá, um pouco acima de 12% do 12% ao ano, desculpa. E em preto nós temos o quê? O IPCA, que é a inflação, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Esse índice é a nossa inflação no ano. Então aqui a gente tem a rentabilidade e aqui tem a inflação. Lembra que eu falei para vocês que o que importa para a gente é saber quanto realmente o nosso dinheiro cresce? Porque, vamos imaginar o seguinte, Rafael, o meu dinheiro, meu investimento, ele rendeu 20% no ano. É bom ou é ruim? Depende. Se eu falar para vocês que a inflação foi de 5, foi um bom produto? Ótimo. Se eu fizer 20% no ano menos 5 de inflação, deu 15 de juros real. É ótimo. Mas se eu falar para vocês que nesse ano a inflação foi de 25%, é péssimo, porque o produto rendeu 20 e você perdeu 25 em poder de compra, o juros real é negativo. Já imaginou você deixar o seu dinheiro na conta e você vê que depois, mesmo investido, ele não compra as mesmas coisas, ele perdeu poder de compra? Por que a inflação ilude muito? Porque você não vê o seu dinheiro sair, você não vê débito, você não vê o seu dinheiro sair da conta. A inflação ela vai vindo pelas beiradas. Ela vai vindo pelas beiradas e vai consumindo o que você pode comprar com aquele dinheiro. Por quê? Porque as coisas vão aumentando o preço, vai encarecendo. Tá certo? Então no próximo gráfico é o quê? É esta barrinha amarela menos a barrinha, menos a linha preta. E aí a gente chega aqui, ó, no juros real. Quanto realmente o seu dinheiro está rendendo. E aí nós tivemos em 2016 uma poupança rendendo 8,27 no ano contra a inflação de 6,29. Então se você deixou o seu dinheiro aplicado na poupança no ano de 2016, você teve uma rentabilidade real de 1,86. Tá certo? É bom ou é ruim? É péssimo. Mas e se seu dinheiro tivesse em 2015 na poupança? Deu juros negativo. Juros negativo quer dizer que, olha lá, a poupança rendeu 8 e quanto foi a inflação? 11, quase 11. Quer dizer que você perdeu mais de 3% do seu poder de compra. Isso é muito perigoso se você quer pensar em usar o seu dinheiro para se aposentar, porque o seu dinheiro nunca vai estar corrigindo nem a inflação. Tá certo? Então, quem disse que só existe poupança? Quem disse que poupança é a melhor coisa? Vamos começar a ver o seguinte? Existem produtos muito mais seguros que poupança. Por exemplo, eu tenho certeza que já ouviram falar em CDB, LCI, LCA. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. CDB eu estou pegando dinheiro e estou emprestando para o banco. E o banco, em contrapartida, me dá uma rentabilidade. Tá certo? Quando eu empresto dinheiro para o banco, através de CDB, ou através de LCI e LCA, eu estou garantido por um seguro que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Que quer dizer o quê?
O FGC, ele garante que ele vai te reembolsar em até R$250 mil se aquela instituição quebrar. Então vamos pensar uma coisa? O FGC, ele garante até R$250 mil por CPF e por banco. Rafael, eu tenho R$500 mil no Banco X e o Banco X quebra. Quanto que eu vou ser reembolsado? 250 mil. Acabou. Ah, mas os outros 250? É risco de crédito, perdeu. Rafael, o que eu tenho que fazer para poder garantir que o meu dinheiro que eu não tenha esse risco de crédito? Diluir isso em várias instituições. Aí você vai abrir conta no Banco XYZ? Não, óbvio que não. Você vai, através de uma corretora, acessar o Banco XYZ. Aí você vai colocar 150 mil no banco, 150 mil no outro banco, mais 100 mil no outro banco, mais 200 mil no outro banco. Entendeu? Que aí você... Ah, mas aí qual a probabilidade da instituição XYZ quebrarem ao mesmo tempo? Praticamente nenhuma. E se uma das instituições quebrarem, você está garantido com outro recurso e a que quebrou vai te reembolsar em até 250 mil. Tá certo? Então, não vou entrar no assunto do que é LCI e LCA, o que é CDB, nada, porque aí depois vocês acompanham os nossos canais, que aí senão vai ficar muito longa essa nossa apresentação. Mas LCI e LCA são isentas de IR, tá certo? CDB tem imposto de renda, LCI e LCA é isento de IR, tá bom? Então, entendendo o CDI, a gente consegue ver o seguinte. Nos últimos 12 meses, na base de fevereiro, nós tivemos um CDI de 13,63. Quer dizer, quem deixou o seu dinheiro aplicado nos últimos 12 meses em uma aplicação que rendesse o CDI, seu dinheiro rendeu 13,63. O dinheiro na poupança rende quanto? Em média, para ficar uma coisa bem simples, tá, de se entender, a poupança ela entrega mais ou menos 70% do CDI. Então ela entrega quanto? 70% dos 13%, 70% dos 12%, 70% do CDI. Todas as aplicações elas vão ser atreladas ou ao CDI ou à inflação. Então a gente vai ver alguns casos. Vamos começar agora alguns embates. Poupança contra a LCI. Vamos imaginar que você foi dentro da plataforma aberta, dentro do shopping financeiro, e você contratou uma LCI do Banco Rodobens. Está garantido lá pelo FGC, você colocou 30 mil reais. E essa LCI, ela rende 98% do CDI. Vamos lá? O CDI foi 13,63, não é? Vamos dar uma olhada? Eu vou pegar 98% dos 13,63. Então, essa LCI, ela teria rendido 13,36 no ano, nos últimos 12 meses. E o retorno bruto da poupança, 8,27. Aí, legal. Então, eu tenho o meu dinheiro que rendeu na LCI 13,36 e eu tenho o dinheiro na poupança que rendeu 8,27. As duas são isentas de IR, né? Poupança e LCI são isentas de IR. Então, o retorno líquido, então o retorno bruto é igual ao retorno líquido. Tá bom? Isso quer dizer que o seu dinheiro rendeu realmente 13,63 aqui? Não, né? Vamos tirar a inflação para ver quanto o nosso dinheiro está crescendo mesmo? Tiramos a inflação do período, que foi 6,29. Nessa hora, eu vejo que essa LCI rendeu 6,65 contra a poupança de 1,86. E aí? É muita diferença ou não é? É muita diferença. Vamos pegar agora esse resultado extrapolar, ver como se eu tivesse aplicado um recurso, esse recurso ao longo do tempo? Vamos lá? Aqui dá 1,05 retorno mensal contra aproximadamente 0,66, tá? Se eu tiver uma aplicação, 300 mil reais, apliquei hoje, e aí eu tenho 300 mil reais na poupança e 300 mil reais na LCI. Com essa diferença, nós temos que depois de 20 anos você na poupança acumularia 1,5 milhão de reais e você na LCI acumularia 3 milhões e 700 aproximadamente, quase. E aí, pessoal, vale a pena pensar um pouquinho fora da caixinha? Vale a pena sair do bendito produto poupança, que é o que todo mundo acaba investindo? Olha a diferença, olha isso aqui. A diferença é de 2 milhões, que é o custo por você ter deixado o seu dinheiro na poupança. Já imaginou que é 2 milhões de reais a mais na sua aposentadoria? Rafael, mas você está falando de 2 milhões, tá?
Vamos falar de 500 mil a mais, de 100 mil a mais, de 50 mil a mais, qualquer dinheiro a mais, com a mesma segurança ou até melhor, não faz sentido você deixar o seu dinheiro na poupança. Não faz sentido. Aí tem gente que fala o seguinte, Rafael, pessoal, senta comigo, eu analiso a carteira deles e falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, 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 aí vai render 0,38 a mais por mês. Sabe o que às vezes o pessoal fala para mim? Ah, só 0,38 a mais? Só isso? Então o pessoal não tem noção o que é 0,1 a mais. Aí eu fiz aqui o impacto de 0,1% ao longo do tempo. Bom, aqui é um outro exercício, ó. Durante 15 anos, se eu tivesse aplicado o meu dinheiro numa aplicação que rendesse líquido 0,5%, 100 mil reais, depois de 15 anos eu ficaria com 245 mil. Eu teria 145 mil reais de lucro. Tá certo? Então, 145 mil reais. Se eu tivesse saído do 0,5 e entrado no 0,6, que é 0,1% de diferença, eu teria, os meus 100 mil, eles teriam aumentado em 193 mil. Então, 293 mil contra 245 mil. Olha a diferença que é 0,1%. Não faz sentido. Então, quando eu sentar com você, você vai entrar em contato comigo, quando eu sentar com você e mostrar para você que o seu produto, que essa nova carteira que nós vamos montar, ela rende 0,1 a mais no mês, sai correndo e troca os produtos. Entendeu? Porque 0,1 no mês, não é nada. 0,1 de nada é nada. Só que esse nada vai aumentando, esse 0,1 vai vindo juros sobre juros ao longo do tempo e se transforma num baita de um montante no final. Tá certo? Ah, tá bom, Rafael. É só esse produto que tem? Quero mais lucratividade. Legal. Já ouviram falar em debenture? CDB, eu estou pegando... Se eu aplico em CDB, eu pego o meu dinheiro e empresto para banco. Se eu aplico em debenture, eu pego o meu dinheiro e empresto para empresa privada. Empresa privada que vai, por exemplo, uma empresa de uma concessão de estradas. Ela vai aumentar, vai estruturar e vai aumentar 400 quilômetros de estrada no país. Ela vai ajudar a nossa economia. Ela vai precisar de captação de recurso. Ao invés dela ir no banco, que ela vai tomar um empréstimo caro, ela faz o quê? Ela emite debêntures e aí você, quando compra, quando você investe através de debêntures, a empresa ela acaba te pagando essa rentabilidade. Então é um ótimo produto. Ah, Rafael, mas então eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar em debênture. Não, o certo é diversificar. Diversificar é a grande mágica dos investimentos. Tá certo? Então, vamos fazer o embate poupança contra debênture? Vou pegar uma debênture que está aqui da Supervia, que é de ferroviário. Investimento de 10 mil dá para aplicar em debênture a partir de R$1.000. Debêntures são aplicações de médio e longo prazo, não é de curto prazo, tá? E, nesse caso, a rentabilidade IPCA mais 7,5%. O que isso quer dizer? Ela não é atrelada ao CDI, ela não rende tantos por cento de CDI. Ela rende o quê? Toda a inflação mais 7,5%. Bom, Rafael, se toda a inflação mais 7,5%, quer dizer que essa debênture, ela rende 7,5% de juros real? É. Por ser uma debênture atrelada à infraestrutura do país, existe uma lei que, se você está investindo em algo que ajuda o país a crescer, o governo ele dá uma isenção, ele te dá um benefício, que é o quê? A isenção de imposto de renda. Então essa debênture também é isenta de IR, assim como a LCI e a LCA, tá certo? Então debênture incentivada de acordo com esta lei. Vamos lá? Então eu fiz o quê? Eu peguei aquele IPCA mais 7,5, transformei ele em quanto isso dá mais ou menos no mês, depois quanto dá isso aqui mais ou menos no ano, que é 14,26 e 8,27 da poupança. Aí eu peguei o retorno líquido, porque não tem imposto de renda, então o retorno bruto é igual ao retorno líquido e tirei a inflação. Isso quer dizer que se eu tenho inflação, eu somei a inflação e tirei a inflação, quer dizer, lembra que eu falei do 7,5? Então, 7,5 de juros real, a inflação mais 7,5. E aqui nós temos a inflação, menos a inflação da poupança, nós temos aqui juros real de 1,86. Gente, nós estamos falando que isso aqui, ó, dá mais de
dá quase 4 vezes a rentabilidade da poupança. É muito dinheiro para ficar... A gente chama isso de você deixar dinheiro na mesa. Você não está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar. É pior, tá certo? Porque esses produtos existem e você não sabia que eles existem, tá certo? Ou você não tinha acesso a eles e hoje você tem. Então, 1,86 contra 7,5 é muita rentabilidade, é muito mais retorno. Tá bom, Rafael, mas e o risco disso tudo? Vamos dar uma olhada e avaliada no risco? O risco, ele é sempre do emissor, nunca do distribuidor. O que isso quer dizer? Vou fazer uma analogia. Nós temos um cliente que ele quer comprar um imóvel. Só que normalmente você conhece diretamente o dono do imóvel? Não. Tem uma figura nesse caso que é quem? O corretor. O corretor ele apresenta o cliente e ele apresenta o imóvel. O corretor, ele é o elo, ele é o que faz essa ponte, tá certo? O cliente foi lá e comprou um imóvel de uma construtora. Depois de 2, 3 anos, vamos imaginar que deu problema no imóvel. Quem que é responsável pela construção? É o corretor ou é a construtora? É a construtora, é quem emitiu. A mesma coisa funciona na instituição financeira. A corretora, vamos imaginar, a XP Investimentos, você está aqui, você mandou o dinheiro para a XP, mandou o dinheiro para a corretora. Nessa hora você está correndo risco XP. Aplicamos num banco X. Você está correndo o risco banco X. Pegamos os seus 500 mil e diluímos em 3 bancos. Você está correndo 150 mil reais de risco banco X, 150 mil reais de risco banco Y, 200 mil reais de risco banco Z. Vocês entenderam? Então, o risco, ele é sempre do emissor, ele nunca é do distribuidor, tá certo? Isso é uma vantagem. Então, qual que é o papel do distribuidor? Distribuir produtos, tá certo? Assim como, por exemplo, uma grande rede de supermercado, ela vive só de produtos próprios? Não, ela tem todos os produtos do mercado, mais os dela, tá certo? Vamos imaginar, uma grande marca de chocolate quebrou. O que acontece com o supermercado? O supermercado quebra porque a rede de chocolate quebrou? Não. E se o supermercado quebra, a marca de chocolate quebra? Não. Então elas são independentes. Uma dá acesso à outra. Tá certo? E aí aqui o possível é minimizar os riscos? Sim, a gente aqui, ó, tem a caderneta de poupança, tem 600 mil reais, vamos diluir 200, máximo de 200. Por quê? Porque aí o seu dinheiro começa a render, bate 250 mil reais, é a hora que vem seu produto, esse dinheiro entra na conta corrente de novo e a gente vai lá e faz mais uma aplicação, tá certo? Existem outras opções? Sim, uma grande opção que tem se falado massivamente é título público federal, Tesouro Direto. Tenho certeza que aqui todo mundo já ouviu disso. Então vamos lá? CDB, eu pego o meu dinheiro e empresto para o banco. Debenture, eu pego o meu dinheiro e empresto para empresa privada. E título público? Empresto para o governo. Nessa hora que eu emprestar dinheiro para o governo, o que o governo faz? Me remunera em cima disso. Ah, Rafael, mas eu vou emprestar dinheiro para o governo, o país agora está nesse momento aí todo turbulento. Pessoal, saibam que o título público, o Tesouro Direto, ele é o produto mais seguro no país. Ele é a maior segurança dentro dos produtos financeiros está no título público. Por quê? Ah, eu tenho um título, eu tenho 100 mil reais, tenho 50, eu tenho 1.000 reais e esse título vence agora em 2017. Quando chegar no vencimento esse título, o governo vai ter que ir lá e vai ter que te pagar. Se o país está quebrado, não tem dinheiro, o que o Tesouro Direto faz? O que o governo faz para poder te pagar? O que vocês acham? Emitem nota. O governo é o único que pode imprimir papel. É o único que pode criar dinheiro, produzir dinheiro. Aí ele vai lá e te paga. Qual que é o grande pênalti de se criar dinheiro, de se imprimir nota, de se produzir dinheiro? Inflação.
Quando o governo começa a imprimir moeda, a inflação estoura. Mas o seu dinheiro está com você. Se perder o poder de compra ou não, aí é outra conversa. Mas o menor risco dentro do universo de investimentos é o título público. Tá certo? Tanto que ele não é um dos que mais paga. Ele é muito melhor que a poupança. Mas ele é bem inferior a esses produtos que eu passei para vocês. Fazendo uma mescla disso tudo, é a coisa mais bacana a se fazer. Então vamos lá. Poupança de título público. Peguei um título público aqui que a gente tem na plataforma, tinha na plataforma na época que eu peguei todos os dados, que é um título público que ele não é atrelado à inflação, ele não é atrelado ao Selic. O que ele é? Ele é um título pré-fixado. A partir do momento que eu comprei aquele título, ele vai, independente se Selic subiu ou se caiu, se inflação subiu ou se caiu, independente disso, ele vai te pagar quanto? 12% ao ano. Durante quanto tempo? Durante o prazo do título. Seu título para 2020, 2024, 2035, 2050, independente disso, ele vai te pagar garantido todo ano 12%. Tá certo? Só que o título público tem imposto de renda. Então a nossa continha aqui, se nosso título público é algo para longo prazo, eu vou considerar aqui que na nossa menor alíquota de imposto de renda, que é de 15%. Então ela vai de 22,5% a 15%. Acima de 2 anos com dinheiro aplicado, você entra na alíquota de 15%. Tá bom? Então eu vou fazer o quê? 12% ao ano, eu vou tirar IR, 15%. Isso dá 10,2% líquido. Tá? 8,27% da poupança, não tem IR, dá 8,27%. Vamos lá fazer a nossa comparativo? Tirando a inflação, nós temos que o retorno real do título público é 3,68 contra o retorno real da poupança, que é 1,86. Gente, agora vamos dar uma olhada no seguinte. Eu estou provando para vocês, por A mais B, em conta, que o título mais seguro no país, que é o título público, que ele é mais seguro do que a poupança, ele rende o dobro do que a poupança entrega. Vocês pararam para pensar nisso? Rende o dobro. Então, peraí, eu estou num título, a poupança ela é menos segura do que o título público e rende metade. Exatamente. Então, agora vocês estão entendendo por que eu falo que a poupança não presta? Entenderam? A poupança foi boa, não é mais boa. A gente tem que mudar, a gente tem que fazer com que as coisas mudam e a gente tem que mudar junto, tem que se aperfeiçoar, tá certo? Muito mais rentabilidade. Vamos dar uma olhada? Aí um outro universo que nós temos é o universo de fundos de investimentos. Dentro do universo de fundos de investimentos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de muitos fundos dentro do banco. Eu não vou explicar a fundo o que é o fundo, tá? Porque senão nós vamos extrapolar e vamos ficar 2, 3 horas aqui conversando. Mas o que você tem que tomar cuidado para escolher um fundo? Você tem que olhar o quê? Taxa de administração, se ela é muito alta ou não, e o risco desse fundo. Porque os fundos têm fundos que são extremamente conservadores e tem fundos que são extremamente agressivos. Tem fundos que estão comprados tudo em ações na Bolsa de Valores e tem fundos que não podem estar dentro da Bolsa e só comprado em título público. Então, tem que saber escolher. Como eu escolho? Vai atrás de um assessor de investimentos. Manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente, conversa com a gente que a gente vai conseguir te auxiliar nisso tudo. Mas, aqui é um exemplo de um fundo do Banco A. Esse fundo do Banco A é um fundo que eles alegam que é um fundo de baixíssimo risco, que você concorre a prêmios como carros todos os meses, você tem rentabilidade e liquidez diária e taxa de administração de 3,9. Tá certo? Aí eu tenho aqui alguns diferenciais de fundos. Dá uma olhada só nisso aqui. Aqui é o CDI. Uma aplicação que rende 100% do CDI, ela rende R$ 49,95. Tá certo? Nós temos aqui que vários fundos de bancos rendem muito menos que o CDI. Gente, esse fundo aqui, ó, esse fundo vermelhinho é daquele banco vermelhinho, sabe? É da marquinha vermelhinha, que eu não posso falar o nome. Esse banco tem um fundo chamado, o nome do banco, não sei o que, inteligente. Esse nome do fundo, o final dele é inteligente. Vocês acham que ele é inteligente? É, né? Muito inteligente para quem?
para o banco. Dá uma olhada aqui, aqui é o CDI e aqui isso aqui, olha o custo da oportunidade, olha o quanto você está perdendo de dinheiro. Aí eu vou fazer um exemplo aqui, ó, fundos de investimentos. Vamos imaginar que em março de 2010 você tinha 6 milhões de reais e aplicou esses 6 milhões de reais neste fundo. E este fundo te entregou 13% de rentabilidade. Que isso dá, isso que é descontado a inflação, descontado a taxa de administração, e em 2 anos você ganhou, né, rendeu 780 mil reais, tá vendo? É bom ou não é? É ótimo, né? Só que, além disso, você foi tão sortudo, mas tão sortudo, que dos 24 meses que você ficou no fundo, você ganhou 15 vezes o carro. Já imaginou um negócio desse? Vocês acham que vai acontecer isso com vocês? Nunca, gente. Nunca. Só que você está se sentindo extremamente sortudo e você acha que você colocou no melhor produto do mundo. Vamos dar uma olhada se você tivesse feito uma aplicação dos mesmos 6 milhões de reais num fundo exatamente do mesmo perfil, conservador, investindo nas mesmas coisas, com uma taxa de administração baixa. Esses 6 milhões teriam virado 7 milhões 380 mil. Dá uma olhada nessa diferença. 600 mil reais. 600 mil reais, e isso considerando que aqui ganhou 15 carros. Dá uma olhada nisso, gente. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês de novo. Esse é um exemplo prático de um Corolla que custou 600 mil reais. Qual que foi o custo disso? Por que que isso aconteceu? Sabe por que que isso aconteceu? Esse é o preço que se paga por não comparar os investimentos. Então, a maior dica que eu posso dar para vocês aí que estão assistindo hoje é o quê? Compara. Compara os investimentos. Não custa nada essa comparação. E hoje, com esses shoppings financeiros, hoje, com a figura do assessor de investimentos para poder ajudar o cliente, gente, e outra, eu vou falar para vocês, o trabalho do assessor de investimento não tem custo para o cliente. O cliente não paga, não é uma consultoria, o cliente não paga por isso. O cliente, se o cliente tem um assessor de investimento, a remuneração do assessor de investimentos ela vem direto da corretora, ele é comissionado, não tem custo. Então, peraí, você vai ter um cara olhando ativamente, olhando realmente para o seu produto, ele vai ter um cara que vai te ajudar na escolha para melhorar muito a rentabilidade e sem custo nenhum, tá certo? Então, vale a pena você ir atrás realmente para poder ver como estão os seus investimentos. Então, aqui é o preço, 520 mil reais por não pagar, por não comparar. Aí aqui tem outros tipos de fundos de investimentos de curto prazo, que são fundos que pagam menos ainda. Então, ó, vamos dar uma olhada. Ó. Aqui nós temos o período. No período, o pior fundo rendeu 20,69 no período de 4 anos. Vamos dar uma olhada na inflação no período? 34,7. Quer dizer o quê? Que o produto, no mínimo, ele teria que ter entregue no período 34,7 para você garantir poder de compra. Vamos dar uma olhada? Opa. Somente um produto rendeu acima de 34,7. Vocês estão vendo isso? Esse produtinho vermelhinho aí? Deu para entender? Então, vai atrás de informação. Fundos multimercados são fundos que têm renda fixa junto com ações, então vale a pena. Não vou entrar aí a fundo nesse universo de fundos, tá? Mas fundos de investimentos, a plataforma é extremamente aberta, com uma infinidade de mais de 450 tipos de fundos, então vale a pena você estar indo atrás disto. E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre previdência privada. Eu tenho certeza que todos vocês aí têm previdência privada, ou já tiveram, ou conhecem alguém que tem, tá certo? Qual que é o grande problema da previdência privada? Você tem que estar sempre olhando 3 pontos. A rentabilidade da previdência, a taxa de administração da previdência, que todo fundo existe uma taxa de administração, e a taxa de carregamento. A maioria, olha lá, mais um recadinho. A maioria dos produtos bancários, a maioria dos produtos dos grandes bancos de previdência, o VGBL, o PGBL, eles têm taxa de administração extremamente elevada
tá certo? Com a taxa de administração elevada, acaba dando um pênalti na rentabilidade, então rende menos. E o pior, cobram taxa de carregamento. E o que é essa bendita taxa de carregamento que, por exemplo, dentro do shopping financeiro, não existe taxa de carregamento? Vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar que você fez uma aplicação, a taxa de carregamento é, se esse fundo de previdência tem 5% de taxa de carregamento, o que quer dizer? Para cada R$100 que você coloca mensalmente naquela previdência, R$95 vai para o fundo previdenciário, vai para a aplicação, e R$5 fica com o banco, tá certo? Aí eu fiz uma simulação bem simples e bem factível. Um produto que rende 0,7 ao mês, que é, hoje em dia, qualquer produto dá isso, tá certo? Tirando poupança, né? Uma contribuição mensal de R$600. R$600 de contribuição mensal, simulando 25 anos, tá certo? Nessa simulação, nós temos, de um lado, o acumulado sem taxa de carregamento e, do outro lado, com taxa de carregamento. Então, no primeiro ano, sem taxa, você teria guardado 7.483. Com taxa, você só acumulou 7.109. Aí sabe o que muitas pessoas me falam? Ah, Rafael, mas é só R$300. Eu não vou ficar indo atrás de outro produto por causa de R$300. Vamos pegar isso aqui e jogar para os 25 anos da Previdência? O acumulado com taxa de carregamento, R$586 mil. Sem taxa de carregamento, você teria guardado R$616 mil. Essa diferença é de R$30 mil. Agora, vamos lá. Vamos pensar uma coisa? R$30 mil depois de 25 anos. Sabe o que muitas pessoas falam para mim na hora que eu faço simulação? Ah, Rafael, mas é só R$30 mil. Só que, vamos dar uma olhada o quanto corresponde a R$30 mil? Está aqui embaixo, ó. 4 anos de contribuição. Nós estamos falando o quê? Dos 25 anos que vocês contribuíram, 4 anos foi para pagar taxa de carregamento. Vocês poderiam ter se aposentado com 21 anos de contribuição, não com 25 anos. Deu para entender o quanto isso é importante? E aí aqui tem várias... Olha, gente, tem um estudo que foi feito que mais de 90%, se eu não me engano, 91%, 92%, mais de 90% das previdências no mercado em geral não performam nem o CDI. Se você tem uma aplicação que não performa a CDI, foge dela, porque o CDI, como eu falei para vocês, é a taxa que os bancos negociam. A gente tem que ter, no mínimo, a taxa que os bancos negociam. O nosso benchmark sempre vai ser superar o CDI. Então, eu tenho certeza que a previdência que você tem no banco não performa o CDI, porque você deve estar dentro dos 90% dos produtos que tem no mercado. Tá certo? Então, vai atrás e... Ah, Rafael, eu tenho a previdência e realmente ela não está performando o CDI e ela tem taxa de carregamento, taxa de administração elevada. O que eu devo fazer? Antigamente, você não fazia nada. Você estava disposto a ter que ficar preso no banco. Ou sacar. Só que na hora de sacar, você vai ter que pagar o IR e ninguém gosta de pagar IR assim. Então, o que tem hoje em dia? Hoje em dia existe a portabilidade. Assim como você faz a portabilidade de uma operadora de celular para uma outra operadora de celular, existe a portabilidade de previdência. Na portabilidade de previdência, você consegue transferir todo o recurso sem custo algum, tá certo? 100% dele estando na plataforma, sem cobrança de taxa de carregamento, com taxa de administração menor. Então, quer dizer, nós estamos falando que você vai melhorar a rentabilidade do seu produto, você vai diminuir a taxa de administração do produto, você vai parar de pagar a taxa de carregamento e sem custo nenhum, sem ter que desembolsar o valor do IR. Então, vai atrás de informação. Vale a pena, vale a pena. Ainda mais previdência, que é um produto de longo prazo. O pessoal pensa em 15, 20, 30 anos de contribuição. Ainda juntando com esse problema todo que nós estamos que está passando hoje em dia com o INSS,
Você tem que ir atrás de tomar conta do seu dinheiro, ir atrás de previdência privada, ir atrás de produtos bons, tá certo? Porque só você pode garantir a sua aposentadoria, tá? Então, que tipo de investidor você é, aí a gente também vê e faz uma avaliação de qual é o seu perfil, se você é um perfil conservador, moderado, agressivo, para fazer o quê? Para poder fazer a escolha dos produtos, né? Rafael, eu não sei o que eu faço, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, mandar uma mensagem pra gente, mandar um WhatsApp pra gente, mandar um e-mail pra gente, para poder entrar em contato com vocês, para poder tirar todas essas dúvidas. Lembrando que não tem custo isso para o cliente, não tem nenhum tipo de... O cliente não é onerado em nada, você só vai ter benefícios com isso, tá certo? E deixar agora aqui o recadinho final, então, para você que está em casa, para você que está aí assistindo a nossa palestra, eu espero que eu tenha conseguido levar para vocês aí uma informação de qualidade, eu espero ter conseguido atingir positivamente aí as suas expectativas. Eu tenho certeza que os seus investimentos podem ser melhorados. Eu tenho certeza, eu garanto. Por quê? Porque a gente já está há anos no mercado e 100% dos clientes que sentam na nossa frente, na hora que a gente senta e olha os investimentos, dá para fazer coisa melhor. Melhor para o cliente, tendo uma rentabilidade melhor. Então, melhor para o cliente, melhor aonde? Tendo a rentabilidade, tendo mais segurança, tendo uma pessoa ativamente olhando e antenada no mercado. O banco, o core business do banco é entregar serviço bancário. Core business do banco é fazer o quê? É entregar produto, entregar o quê? Entregar crédito, fazer boleto, é ter o débito automático, é ter aquele sistema. Não é core business do banco entregar investimento. Então, para você que realmente essa mensagem tocou, nós vamos deixar depois no final todos os nossos contatos, nosso e-mail, o nosso site. Eu tenho certeza que eu posso impactar um pouquinho mais positivamente na vida de vocês, tá certo? Agradeço demais a todos vocês que passaram aí quase uma hora aí assistindo e aguardo os comentários e aguardo aí o contato. Um abraço para vocês e até mais.